Oi, gente. Nós somos Ana Clara, Lara, Juan, Nalídia, Kemily, Fernanda e Letícia. Somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, Riacho de Santana, Bahia. E esse é o Sesc Conecta. No quadro Construindo o Futuro, alinhado ao componente curricular Projeto de Vida e orientado pela professora Jéssica, vamos conversar sobre temas ligados ao mundo do trabalho. E para isso, contamos com a participação de profissionais das diferentes áreas do conhecimento para nos dar dicas, experiências, histórias para construirmos nosso futuro. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre a área de ciências agrárias. E para isso, contamos com a participação da nossa engenheira agrônoma Leila. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e ter vindo falar um pouquinho da sua trajetória. Nosso objetivo é conhecer essa profissão, das dificuldades, dos desafios e possibilidades. Para começar, você pode se apresentar. Bom dia, me chamo Leila, como ela falou, sou formada em Engenharia Agronômica na faculdade, na Federal do Recôncavo da Bahia. Iniciei, ainda era UFBA, mas aí com o programa, que eu não vou deixar de falar, né, com o PT, com a entrada de Lula, ele teve um alcance maior, teve um investimento maior na educação, e uma dessas consequências foi criar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, a gente ainda entrou como UFBA, mas o campo de ciências agrárias ele foi desvinculado da UFBA e se tornou depois uma universidade. Então, eu entrei como UFBA, mas saí como primeira turma da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Para começar, o que levou você a escolher o curso de agronomia? Um acaso, gente. Não pense que já era assim, algo que eu sonhava, não. Eu sonhava em ser dentista. E aí, como segunda opção, quando fui fazer o vestibular, eu coloquei agronomia. Talvez como se agronomia, essa parte do campo, para mim é como se fosse uma terapia. Né? Ele não é terapia, mas é terapêutico, aquilo, né, que a gente fala. E aí, na segunda opção, eu passei e aí segui. Depois ainda tentei voltar a fazer cursinho novamente, mas aí, não sei, as coisas vão funcionando como tem que ser, né? E aí eu concluí isso. O que foi preciso para você se tornar um profissional dessa área? Foi necessário realizar algum tipo de curso superior ou formação adicional? Olha, a agronomia, a engenharia agronômica, ela é nível superior, né? Tem que fazer o vestibular, sim. Eu não sei nem se tem a EAD, eu não sei, mas tem que ter. Durante a sua graduação, quais foram as disciplinas mais desafiadoras e mais interessantes? Olha, como eu não fiz curso técnico na área agrícola, então eu fui para lá muito leiga de tudo, né? Então tudo para mim era muito maravilhoso. E assim, eu amo muito a área de exatas. E tem muita engenharia, muito cálculo. Então eu gostava muito da área de cálculo, mas eu me encantava muito com a área de solos também. E aí, como eu não tinha nenhuma experiência, não tinha base, eu acredito que quando alguém quer ir para essa área, é interessante que ela já busque o curso técnico primeiro, porque aí ela chega na universidade já com o conteúdo, né, mas dá para ela aproveitar melhor. Mas ela é muito bom. E eu pensava assim, né, durante algumas aulas, minhas amigas estão lá, talvez, presas numa sala, no ar-condicionado, em Salvador, para assistir a aula, enquanto eu estava no campo, num curral. É uma aula assim, bem interessante, né? Mas assim, a área de animal, aí eu não é muito comigo, não. Era mais a área de fitotecnia relacionada a plantas, solo e exatas. Quais experiências práticas, estágios, projeto, extensão foram mais importantes na sua área? Olha, como eu fiz a faculdade longe daqui, então todas as minhas férias eu queria voltar para cá. E isso compromete muito na parte de estágio, porque normalmente quando a gente está lá e faz estágio, não ficam só no semestre, interrompe, chega às férias, né? Tem que ficar lá e tal. Então, estágio mesmo durante a graduação, eu quase não fiz. Mas não achei que tenha comprometido tanto, não, porque a dedicação também
durante a graduação, você consegue, depois de formada, consegue atuar naquilo que você gosta. Você já passou por alguma situação em que tenha se sentido impotente e até tenha pensado em desistir? Se sim, como você fez para dar a volta por cima e seguir sua trajetória? É normal, né? Isso estar longe de casa, a gente já fica emocionalmente frágil. E aí, muitas vezes, eu pensava assim, e aquele dilema que eu tinha, né? Porque será que eu continuo nesse curso ou eu vou tentar a odontologia que eu tanto queria? É, também depois, que a gente até vai falar mais na frente, mas a gente não sai da faculdade, principalmente de agronomia, a gente faz o bacharelado. Então, quando a gente vem e vai dar uma aula, tá, a gente não tem muita convivência com a licenciatura. Então, é difícil sair de lá e ir para a sala de aula, plano de aula. A gente não entende nada da parte aí agora de dar aula, né? A gente sabe o conteúdo aqui, mas e como é transformar isso, o bacharelado para a licenciatura, aí foi, eu penei um pouco. E em que área da agronomia você atua hoje? Olha, hoje eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, se for, é mais na área ambiental, né? Pegar no pé de marca, de quem usa agrotóxico. Então, é como se eu fosse uma linha mais agroecológica dentro da agronomia. Como é a sua rotina de trabalho? Oi? Como é a sua rotina de trabalho? Olha, eu sou concursada 20 horas. Então, um turno eu estou na secretaria, né? Então, mas só que como a gente não tem, por exemplo, na licenciatura, o profissional ela tem o horário certo de dar aula dele, né? Quando a gente trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, a gente não tem essa rotina de chegar, sentar no computador. Então, sempre tem muita novidade. Ou eu estou participando de algum evento, ou eu estou em alguma área rural para poder ver as denúncias que chegam para lá. Também alguns projetos que a gente elabora na Secretaria que tem que implantar em alguma comunidade rural. Eu estou em ambiente, assim, eu gosto justamente por isso, por essa dinâmica. A gente não fica preso a horário com as mesmas caras todo dia, né? E aí, então assim, hoje, terminando aqui, eu já vou ter um encontro com o pessoal do consórcio do Alto Sertão, que estava encaminhado, que a gente já vai ver um local para a implantação do projeto que a gente quer fazer de uma cooperativa de coleta seletiva e reciclagem. Amanhã eu já vou visitar, vou viajar, vou para outro município do Laje, lá longe, distante, para visitar uma cooperativa que já é consolidada. Então, é muito dinâmico, é interessante, porque o tempo todo a gente está em algo diferente. Eu durmo, eu sei assim, o que é que vai ser amanhã. Pode ser que tenha uma denúncia e a gente já está indo para uma região do Agreste, da Serra, né? A gente acaba ficando muito assim, nessa dinâmica do município, da região. Quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia como agrônoma? Olha, aqui em Riacho, a gente tem. Porque como eu atuo na área ambiental, talvez eu vá falar assim, não é bem a realidade do agrônomo. Porque se eu estivesse atuando na Secretaria de Agricultura, eu ia estar falando com mais propriedade dessa área agrícola, né? Mas agrônoma, atuando na área ambiental, a gente tem muito desmatamento, muito desmatamento. É um trabalho que a gente faz de conscientização desde 2012. A gente já consegue entender que teve alguma mudançazinha de consciência, né? Que muita gente leva cuidado para a região de serra, áreas de proteção permanente. E hoje não é pela consciência que eles não levam. Eu ainda acredito que não leva por conta da punição que hoje o município tem essa autonomia. Então a gente tem o poder de multar, de punir, né? Porque é um crime. E ainda não é pela consciência ambiental. Além disso, descarte exagerado e fora do local que deveria ser, mas é por conta, talvez, que o município ainda não tenha essa estrutura, e aí, a partir desse momento que a gente
tudo vai dar certo. E a cooperativa, a questão de resíduos sólidos também, a gente vai conseguir trabalhar e chegar lá. Quais tecnologias estão mais presentes no seu trabalho de agronomia? Olha, na secretaria em si, no que é exigido ali, com a inteligência artificial, e como hoje também já exige um mapeamento mais sólido da área, né? Então, o georreferenciamento hoje está muito presente. Então, assim, quem tem uma especialização em agrimensura, quem tem até uma tendência e conhece um pouco da inteligência artificial, ela se destaca. Porque, assim, antigamente, eu leio documentos, né, da terra, já, seu pai traz aqui. Eu vou olhar a sua propriedade, ela está medida com corda, aí tem medidas bem antigas, tipo assim, desse ponto até a árvore e tal, até aquela colina, não sei o que, pertence a fulano e tal. Hoje não existe mais isso. Então, hoje, com o georreferenciamento, tudo é muito no GPS, tudo direitinho, que se você invade a minha área para poder forjar que você tem uma área maior, vai dar sombreamento. Quando a gente joga no sistema, sua área está sombreada com a minha, então tem como você dizer que sua área é daquele tamanho. Então, quem não domina isso hoje, perde grande oportunidade de coisas mais modernas, que é o que o georreferenciamento hoje é bem interessante. Qual é o papel do agrônomo na promoção da agricultura sustentável? Olha, é aquela coisa assim, o que eu vejo, porque quando eu estudava, eu já tinha uma tendência a acreditar na agroecologia e acreditar na agricultura familiar. E muitas vezes, para o agronegócio, isso é visto como uma utopia, algo fantasioso. Então, eu lia muito Ana Primavera, porque ela acredita nisso, o manejo do solo, como ela nos mostra, com muita biodiversidade, cuidando realmente do solo. Só que o agronegócio ele não respeita isso. E muitas vezes, como o lado econômico fala mais alto, se a gente não tiver esse cuidado com a casa comum, que é o nosso planeta, o agronegócio ele invade de forma agressiva. O agronegócio ele chega, ele não se importa, se prepara do manejo do nosso solo, não é como o país temperado. Nós somos tropicais, então a gente não precisa revirar tanto solo, mas eles não importam. A gente não precisa de tanto defensivo, a gente não precisa de tanto químico no solo. Então, depois que eles desertificam, que já exploraram tudo, eles saem sem ter um plano de recuperação dessa área. Isso aí degrada aquela área e sai. E aí deixa ali para a gente erosão, solo desertificado, com tendência à desertificação. E isso é um desafio que eu abordo porque eu acredito que a gente tem que aprender com a natureza. A gente não pode impor que a natureza trabalha nisso. Como conciliar a necessidade de produtividade como cuidado ambiental? Como conciliar a necessidade de produtividade com o cuidado ambiental? Isso é interessante que haja assistência técnica no campo. Infelizmente, hoje ainda não supre a necessidade. Para a nossa realidade, tem muito agricultor familiar. Se a gente pudesse ampliar o quadro de funcionários para estar oferecendo assistência técnica no campo, né? Não é trazer o agricultor para receber aqui uma formação, é estar com ele no campo, mostrando como deveria ser feito, mostrando uma forma de manejo adequada para a nossa região, para o nosso clima, porque, queira ou não, a gente tem o desafio da seca, então a gente não pode se iludir também, né, com algumas coisas. Então, falta um pouco de assistência técnica. Mesmo a gente tendo muitos técnicos que formam aqui, mas que muitas vezes o mercado não absorve. Eles têm uma tendência a sair ao invés de aplicar aquilo que aprenderam na sua propriedade. A crise climática tem afetado o seu trabalho ou planejamento agrícola? Olha, como eu atuo hoje na Secretaria do Meio Ambiente, essa questão climática, ela afeta no sentido assim, de que muitas vezes para o agricultor a alternativa é desmatar.
E aí, porque ele não tem água para irrigar, ele não vai plantar, mas ele vai se matar. Então, é um desafio que chega para mim, porque estou na Secretaria de Educação e Meio Ambiente. Eu acredito que os agrônomos que atuam na Secretaria de Agricultura já têm outros desafios, porque quando eles propõem projetos de produção, como a gente tem do maracujá e de alguns outros aqui, né, implantados em Riacho, eles vão encontrar outros desafios. Além de engenheiro agrônomo, você também já teve alguma atuação na educação? Se sim, como foi sua experiência? Sim, é um período maravilhoso da minha vida, porque foi logo que eu me formei, quando eu cheguei em Riacho, eu fui trabalhar na escola como agrícola. Eu tive muito carinho e admiração. E a minha experiência lá foi, como eu falei no início, aquela limitação que eu tinha, porque não é licenciatura, então eu não entendia de como planejar aula, nada. Mas, ao mesmo tempo, é um curso maravilhoso, que é o curso da Escola Familiar Agrícola. Eles respeitam. Eu não tinha enfrentado outra sala de aula para poder comparar. Mas eu imagino, do que eu vejo, né, nos relatos e outras narrativas, é que está muito difícil hoje na sala de aula por conta do comportamento dos alunos. Na escola agrícola, esse desafio é bem leve. Os alunos são mais respeitadores. O modelo, o meu tipo de como eles conduzem também, porque o aluno ele mora naquele período na escola, que é desafiador também, porque eu tive que morar na escola. Mas como já era uma coisa que era familiar para mim, porque eu cresci misturado com essa coisa da igreja católica com a escola familiar agrícola, então aquilo para mim já era um ambiente bem normal, bem natural. Então, eu vi como é o desafio para ensinar, né? E aí passei no concurso daqui para engenheiro agrônomo, então eu passei bastante a parte de educação. Eliana já teve essa experiência de estudar na escola agrícola. E aí, gostaram? Não foi para nós. Não adaptei. Não adaptou, mas o ensino lá é bem Quais são os maiores desafios enfrentados pela agricultura no Brasil hoje? Olha, no Brasil, a nível de Brasil, eu estou até um pouco atualizada, né? Mas eu imagino que seja as condições climáticas, porque hoje está bem instável, então assim, não tem nem como dizer que como é que vai fazer, como é que vai o período de plantio, de safra, de entre-safra, fica bem instável. Isso gera muita instabilidade, isso deve ser ruim de comércio. Solo também desertificado, muita erosão, muito desmatamento. Eu acredito, a gente vê no jornal que o desmatamento ele está. A gente consegue segurar um pouco em algum período, mas ele não deixa de existir, é um desafio. A gente não tem fiscalização de fronteiras. Muitas vezes a gente tem muita área que é visada para isso, porque a gente vê que a pecuária ela cresce demais no Brasil. Agora mesmo com essa crise que teve de Donald Trump com algumas taxas e tal, a gente viu que quem comercializava carne bovina não sentiu tanto essa taxação. Por quê? Porque ele não estava mais vendendo para os Estados Unidos, mas ele conseguia outros países para poder destinar sua mercadoria. Então, o que é a consequência quando a gente fala? Porque a carne não brota do freezer, né? E a gente sabe o quanto a gente tem que ter de pasto para alimentar o gado. E para ter pasto, a gente precisa matar. Então, com o avanço da pecuária, automaticamente a gente está tendo um avanço do desmatamento. Aí eu volto a dizer que se a gente não tiver um conhecimento técnico para fazer uma área menor, produzir mais, aí a gente vai estar sempre demandando de áreas maiores. E demandar de áreas maiores é desmatar cada vez mais. Então, o desmatamento é realmente um desafio que, consequentemente, afeta a condição climática do planeta, né? E aí é tudo interligado. Que melhorias você acredita que seriam urgentes para o fortalecimento no setor agrícola no país? Algo para fortalecer o setor econômico? É. Olha, é outra coisa que eu também estou desatualizada, né? Mas eu imagino que seja isso. É pesquisa para fazer com que áreas menores produzam mais. Para que cada vez mais a gente consiga, em uma menor área, conseguir um resultado melhor
E isso a ciência consegue passar, né? É muita pesquisa e valorizar a área, né? Ciências agrárias. Quais habilidades e atitudes são mais valorizadas no mercado de trabalho hoje? Se fosse eu para contratar, essa questão da dominância ou interesse pela área da inteligência artificial, eu acho válido, porque essa pessoa que tem pelo menos essa afinidade, ela está propícia a aprender o que a atualidade cobra. Essa questão também social, de saber lidar com pessoas, porque o ambiente de trabalho, com pessoas difíceis, então essa gestão de pessoas, isso é muito importante, porque você pode ser uma ótima profissional, mas se você não sabe gerir seu emocional, não sabe lidar com o grupo, já perde bastante. E não ter timidez em relação ao expor o que você sabe, né? Porque muitas vezes a equipe é muito boa, mas fulano não fala no microfone, a outra tem vergonha de não sei o quê. Isso também trava demais no trabalho em equipe. Então, falando a nível de Riacho, eu diria assim, é bom para a equipe alguém que gosta de estudar, que gosta de novo, que saiba se comunicar e que saiba lidar com as pessoas. Em que outras áreas um profissional formado em engenharia agrônica pode atuar? Então, porque para você ver, no básico a gente já tem essa parte de química do solo, física do solo, muito ligada ao solo. A gente tem muito ligado à fitotecnia, que são plantas. A gente tem a área de exatas e a gente tem também a área com animais, né? E aí, se for olhar, tudo está. A gente consegue atuar na educação, sala de aula mesmo. A gente consegue atuar no campo em produção agrícola, em pecuária, em análise de solo, georreferenciamento, e aí tudo aquela coisa de você tentar especializar. Em que área você se sente melhor? Eu não gosto da área animal. Por que eu vou trabalhar com isso? Se eu já não tenho afinidade com isso, né? Se eu gosto da área de solo, vou me especializar mais na área de solo, né? E também por ser engenharia, a gente pode atuar até como um arquiteto. Só que a gente pode assinar projetos de uma área rural. Né? E também tem algumas limitações de prédios, de quantos andares, mas para quem gosta também já tá incluso, né, nesse pacote que é bem holístico, que é bem amplo também. E como está o mercado de trabalho dessa área atualmente? Então, como eu já estou desde 2010 com essa estabilidade, né, em relação ao emprego, eu não estou muito atualizada no como é que está o mercado de trabalho para se inserir no mercado de trabalho. Mas eu acredito que é aquilo que eu disse, né? A pessoa ela precisa hoje ter um conhecimento, volta a falar da inteligência artificial, porque ela precisa gostar da tecnologia, porque limitaria muito hoje. E ser uma boa profissional na área, que não adianta também achar que com o papel, né, do certificado de conclusão do curso, que você vai chegar e achar espaço, porque fica por um período, mas é substituído logo. Né? Então, de modo geral, eu não sei dizer como é que está o mercado de trabalho. Como você vê o futuro na sua área profissional? Eu vejo cada vez mais necessária, porque o planeta ele já precisa de que a gente olhe com mais delicadeza para ele, porque o planeta é uma casa comum. Não é porque está fazendo algo ruim, alguma questão, algum crime ambiental nos Estados Unidos, que a gente não vai ter consequências. Não é porque o Brasil que está matando a floresta amazônica que a Europa não vai sentir, porque é uma casa só. Então não é você, por exemplo, você arruma a sua casa e deixa a cozinha bagunçada. Aquilo influencia na arrumação da sua casa. Se tem um incêndio
em um quarto, ele está propício a passar para o restante da casa. Então, o planeta é isso também. Não é porque está fazendo em um outro continente que não vai afetar a nossa saúde. Então, assim, por exemplo, essa mudança climática, esse aquecimento global. Só quem está sentindo calor foi quem se matou? Não. A gente está tendo que gravar agora no ar-condicionado porque a temperatura ambiente hoje já é alta para a gente. É consequência de todo mundo. Quem desmatou ganhou dinheiro da madeira, quem está poluindo está ganhando dinheiro da indústria, mas nós todos estamos sofrendo as consequências disso. Então, essa área, ela cuida muito de forma bastante abrangente. A gente perfura muito poço para irrigação, por exemplo. E a tecnologia que pode ser empregada nisso está bem relacionada a ciências agrárias, porque dentro do curso a gente tem irrigação. Então, a gente pode ver uma forma melhor de não utilizar tanta água para a irrigação, outras formas de manter esse solo mais frio, mais fresco, que colabore com as plantas, não só voltada ao químico, a gente tentar imitar a natureza. E eu acho que, como a agroecologia também está ligada nessa área, eu valorizo muito a agroecologia, porque ela traz conhecimentos do antepassados, em que eles conseguiam lidar com a natureza de forma não tão predatória como a gente faz hoje. Então, conhecer como eles trabalhavam é um conhecimento que vale a pena ser empregado hoje. Neste momento, nós iremos fazer uma brincadeira. A gente vai falar, cada um vai falar alguma palavra aleatória e você vai nos dizer a primeira coisa que vem na sua mente. Para começar, temos a palavra família. A base de tudo no mundo. Agronomia. É uma das ferramentas para salvar o planeta. Trabalho. Necessário. Uma conquista sua. Minha filha. Sucesso. Sucesso tem Deus durante a vida da gente. Amor. Amor é apenas modo, mas a gente tem que entender que a gente compartilha muito a palavra amor. Amor é caridade, não é paixão. Leila, eu gostaria de agradecer por essa entrevista tão importante para entendermos melhor a profissão da engenheira agrônoma e a relevância do seu trabalho para a sociedade. Caso alguém precise de seus serviços, como entrar em contato? Me procure na Secretaria do Meio Ambiente. Se eu não estiver lá, eu estou em campo, estou viajando por TI, em algum outro lugar, mas aí eu dou um jeito de me fazer presente. Por fim, que mensagem você deixa para quem está pensando em seguir a carreira de engenheiro agrônomo ou na área de ciências agrárias em geral? Eu digo que procure fazer o curso técnico antes de ir para a faculdade. Estando na faculdade, não fique... não seja tão sentimental, dessa coisa de estar querendo voltar para casa. Se jogue mesmo no curso, faça estágio, estude bastante. Leia bastante, porque não confunda essa liberdade que a gente tem de estar fora para estudar e aí envolver relacionamento, namoro, que vai tirar você do foco. Então, enquanto estiver lá, se profissionalize bem e volte como um profissional de qualidade. E, por fim, eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite e agradecer ao público que assistiu a gente até agora. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço imensamente o convite, gostei da conversa, eu ficaria aqui um dia inteiro, até convencer mais pessoas a fazerem, até que eu também precisaria disso, porque eu queria fazer almoço.